Junto ao INSS, nós estamos muito vulneráveis. E a facilidade que eles têm já é o terceiro ou quarto empréstimo consignado que fazem em meu nome. Eles têm o dever de zelar pela documentação. Como é que eles liberam a inclusão no sistema sem verificar a documentação? A gente que morou aqui a vida toda, assim, como eu, a gente vê que tá tudo se acabando. E é importante porque, assim, a história, até da vida, as memórias que a gente tem aqui. É muito estranho que um imóvel como esse seja demolido e licenciado a demolição em um período de apenas 30 dias. Realmente é um absurdo. Na maioria das vezes a grande falta, a grande ausência de informação, né? Isso acaba gerando, por vezes, litígios que são desnecessários. Porque você ciente dos seus direitos, talvez você construa um país melhor, né? Talvez não, a gente constrói um país melhor quando a gente é ciente do nosso direito. Tudo isso agora no Via Legal. A ouvidoria do INSS recebe por mês cerca de 30 mil denúncias de irregularidades relacionadas a empréstimos consignados. Fraudes na concessão de benefícios e até desvios de aposentadorias também entram na lista de reclamações frequentes. Os casos mostram o quanto o sistema de segurança da Previdência Social ainda é frágil. Na reportagem de Letícia Lagoa, você vai conhecer a história de um homem que por 3 vezes foi alvo de fraudadores. Seu Wilson mora em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O ex-eletricista se aposentou há mais de 20 anos e, desde então, vive do benefício que recebe do INSS. Todos os meses, o dinheiro entrava na conta, até o dia em que os depósitos foram interrompidos. Fui no banco fazer a retirada do dinheiro, pagamento das contas, e não tinha nada. Não tinha nada. Daí procurei com o gerente, ele verificou e concluiu que não tinha dinheiro na minha conta. Ele mandou ver no INSS o que tinha acontecido, que eu também não sabia. Aí eu vim em casa, peguei o extrato e li, comprovei no extrato que tinha sido feita uma transferência para outra agência, para outro banco de outra cidade, que era o Banco do Brasil, de Suzano. O aposentado foi vítima de um golpe dentro da própria agência da Previdência Social em Guarulhos. Uma pessoa que se passou por ele apresentou um documento falso e alterou os dados da conta que estava cadastrada. Ao comparar a carteira de identidade original com a cópia da falsa, é fácil perceber a diferença. Mas nada disso foi problema para o golpista, que conseguiu até fazer empréstimos em nome da vítima. Assinatura com letra de forma, nome do pai diferente, fotografia completamente diferente. Junto ao INSS, nós estamos muito vulneráveis. Que a facilidade que eles têm já é o terceiro ou quarto empréstimo consignado que fazem em meu nome. Nesse último episódio, o empréstimo foi de R$16 mil. Seu Wilson já sabia o que fazer. Pediu ao banco o cancelamento do crédito e depois procurou o INSS para recadastrar a conta da aposentadoria. Mas o valor do benefício de R$ 2.835, sacado pelos criminosos, não foi ressarcido pela Previdência. Fui no Procon, o Procon acionou todos eles, e o INSS justificou e aceitou que o erro foi deles de aceitar um documento falsificado. Só que eles não me ressarciram o meu salário. Foi quando o Procon me aconselhou, já que eles não te pagaram, não demonstraram intenção nenhuma de te dar esse dinheiro de volta. E aceitaram que eles foram errados de aceitar a transferência com... A justiça tem que ser feita. Foi o que eu fiz. Na Justiça Federal, o aposentado entrou com pedido de indenização por danos morais e materiais. Ele teve que se deslocar para vários locais, foi para o Procon, foi no banco, foi no INSS, foi em vários locais e não resolveu. Com os bancos ficou tudo resolvido, o INSS não resolveu nada. E aí, a modalidade que eu aliguei na inicial foi a negligência, porque a documentação que foi apresentada era
grosseria enorme, não dava para ser passado, então foi negligência. Uma falta de atenção que foi reconhecida no primeiro julgamento e confirmada na segunda instância. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou o INSS a devolver ao segurado o valor da aposentadoria sacado pelos golpistas. Além disso, determinou o pagamento de R$5 mil por danos morais. No entendimento da Justiça, o Instituto foi negligente por não ter conferido a assinatura do documento de identificação. O Sindicato Nacional dos Aposentados, com sede em São Paulo, recebe por mês cerca de 300 denúncias de fraudes. As principais reclamações estão relacionadas a empréstimos consignados e aos valores dos benefícios. A coordenadora jurídica explica que a Previdência Social tem o dever de adotar medidas de segurança, já que é responsável pelo sigilo das informações repassadas aos bancos. Em relação ao consignado, eles têm o dever de zelar pela documentação. Como é que eles liberam a inclusão no sistema sem verificar a documentação? Eles não têm o banco de dados com todos os dados de todos os trabalhadores do Brasil que são segurados da Previdência, inclusive aqueles que estão aposentados? Como que eles não verificam? O número de pessoas que conseguem benefícios de maneira fraudulenta é enorme no INSS. Na ouvidoria da Previdência Social, esse tipo de fraude lidera o ranking de reclamações. Apesar disso, o INSS já entrou com recurso contra a decisão que beneficiou seu Wilson. Mesmo assim, o aposentado garante que continuará lutando pelos direitos dele. A lei, assim, te dá esse direito de você ir recorrer, então eles vão recorrer. Enquanto eles têm direito, eles vão recorrerem. Então, eu tenho que aguardar a decisão final. Você tem direito àquilo, não interessa quem é, se é órgão público, não interessa quem seja. Acho que ele tem que correr atrás. A legislação brasileira não deixa dúvidas. Quem tem algum tipo de deficiência deve receber tratamento especial, inclusive quando decide disputar uma vaga no serviço público. Essa é a alternativa para garantir igualdade de condições em relação aos outros candidatos. A prova deve ser aplicada em um local acessível. Dependendo do caso, a pessoa tem direito a fazer o exame por mais tempo. E o principal, 20% das vagas devem ser reservadas a deficientes. Regras claras que nem sempre são cumpridas. A minha visão é como, se eu pudesse explicar, é como se fosse 30% aqui e 15% aqui. A minha dificuldade maior é principalmente para longe, né? Então, assim, eu não posso dirigir. A minha visão lateral ela é bastante comprometida também. Suzane nasceu com a deficiência porque a mãe dela teve toxoplasmose na gravidez. A doença infecciosa pode ser contraída pelo consumo de carne crua, contaminada ou pelas fezes de animais. A perda da visão é uma das consequências. E como é retina, não tem como operar, não há de se falar em transplante, nada disso, infelizmente. Apesar das dificuldades, Suzane sempre buscou a independência e não desistiu da carreira profissional. O objetivo era o serviço público e logo foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela concorreu a uma vaga reservada a pessoas com deficiência, mas no momento da perícia, essa condição foi negada. Foi indeferido, sem nenhuma justificativa, simplesmente falou que eu não me enquadro na condição de portador de necessidades especiais. Suzane não teve dúvidas, procurou a justiça e teve reconhecido o direito de concorrer dentro do regime de cotas. A lei que garante até 20% das vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência foi criada há 25 anos. No entanto, quem faz parte desse grupo muitas vezes é excluído da disputa. Os candidatos apresentam um laudo médico comprovando a limitação, mas os documentos nem sempre são reconhecidos pelos peritos contratados pelos organizadores das provas. Este advogado afirma que todos os anos muitos casos vão parar na justiça. Na avaliação de Fernando Assis, o problema se repete por uma falha na legislação. É uma legislação passível de muitas críticas.
Especificamente ao que se refere à deficiência física, a lei estabelece que seria qualquer tipo de perda no segmento do corpo, exceto as que não tragam dificuldades no exercício das funções. E isso acaba trazendo uma interpretação. Nos tribunais, quase sempre as decisões são favoráveis aos candidatos. Foi o que aconteceu com esta jovem que prefere não mostrar o rosto. Ela nasceu com uma deficiência conhecida como pé torto. A correção do pé foi feita, né? Mas eu fiquei com uma diferença entre o tamanho das pernas e também na circunferência, né? Uma é mais fina do que a outra e o pé também. Aos 26 anos, ela foi aprovada no concurso do Ministério Público Federal. Ao contrário de Suzane, que mostramos no início da reportagem, a deficiência física foi reconhecida pela perícia. Nesse caso, o argumento para impedir que ela participasse da disputa por meio das cotas foi outro. Segundo os examinadores, a limitação não seria um empecilho para a atividade profissional. Eu não concordo porque algumas atividades pode ser que essa minha deficiência me atrapalhe. Igual se eu for fazer algum atendimento ao público, tiver que ficar muito tempo em pé, em torno de uns 10 minutos se eu ficar em pé assim, muito parada, eu já sinto um pouco de dor na coluna. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os desembargadores reconheceram que a limitação pode dificultar o exercício das funções previstas no edital do concurso. Portanto, ela teria, sim, o direito de concorrer dentro da regra de cotas. O Tribunal Regional Federal se baseou essencialmente nos laudos que compuseram o processo e observou que realmente haveria uma restrição ao que se refere uma vida, vamos colocar assim, de um servidor que não tenha a deficiência que ela tem. A Advocacia Geral da União não quis se pronunciar sobre o assunto. Mesmo que a disputa continue nos tribunais, a nossa personagem garante, não vai desistir da luta. Jamais, vou até o fim. E é um sonho meu tomar posse nesse concurso. Todos os anos, cerca de 30 mil pessoas são multadas por dirigir sob efeito de álcool nas rodovias federais do país. Os motoristas são pegos em flagrante, mas nem sempre aceitam fazer o teste do bafômetro. Nesses casos, o policial deve relatar o comportamento do condutor e registrar indícios de embriaguez. Caso contrário, a penalidade pode ser questionada e, por falta de provas, corre o risco de ser suspensa nos tribunais. A famosa frase "se beber não dirija" se transformou em uma dura lição para esse motorista, que prefere não se identificar. Eu fui num bar, tomei 2 chopes, saí dirigindo pelo bairro Boêmio lá para ir para casa, fui parado numa blitz e me foi solicitado pelo agente que soprasse o bafômetro. Eu me recusei a soprar o bafômetro porque eu tive medo de ser preso. Além de ser autuado por uma infração gravíssima e pagar multa, ele teve a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. Esta é a pena prevista no Código de Trânsito Brasileiro para quem se nega a fazer o teste do bafômetro. E aí eles serão aplicadas as penalidades administrativas decorrentes, né, de como se fosse constatada embriaguez. Então, ele lavrará o auto de infração pela recusa, com o valor e a penalidade atribuída, e sempre que possível deverá lavrar no campo observação o número do etilômetro que lhe foi disponibilizado, para que isso fique bem claro, que a ele houve a possibilidade do exame, né, e que ele optou por não fazê-lo, talvez temendo que a graduação desse possibilidade do crime, né, e optando por tentar se proteger ou se defender em relação somente à penalidade administrativa. Além de registrar a recusa em fazer o teste, o órgão fiscalizador deve adotar outros procedimentos para comprovar a embriaguez. Essa exigência foi incluída no Código de Trânsito Brasileiro em 2012. Essas demais possibilidades do vídeo, das atividades psicomotoras, né, da participação também da prova testemunhal, da filmagem,
e também dos etilômetros, do exame de sangue, ela, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para a segurança do trânsito, para salvar vidas. Mas a Polícia Rodoviária Federal não teve esse cuidado durante uma blitz no interior do Rio Grande do Sul. O motorista abordado se negou a fazer o teste do bafômetro e teve a carteira de habilitação apreendida. Como os agentes não relataram evidências de embriaguez, o homem entrou com uma ação na Justiça Federal para que a carteira fosse liberada. Em primeira instância, o pedido de liminar foi aceito e a punição suspensa. O Detran recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve o entendimento. De acordo com o relator do processo, falhas no registro da autuação justificam a sentença. A autoridade policial não demonstrou, com base em outros elementos, seja a constatação em razão da sua condição psicomotora, seja solicitando um exame de sangue. Então, como não houve demonstração de que ele estava embriagado, foi suspensa aquela penalidade. Vale lembrar que a decisão judicial que deu ao motorista o direito de voltar a dirigir não é definitiva. Provisoriamente, esta suspensão do direito de dirigir, a penalidade administrativa, ela não está produzindo efeitos. Está suspensa até a decisão final do processo. Na decisão final do processo vai se decidir se de fato será anulada ou não esta autuação. Seja qual for o desfecho do processo, não há dúvidas. Para evitar acidentes, transtornos e gasto de dinheiro público, o melhor mesmo é seguir a recomendação. Se bebeu, mesmo que seja um gole de vinho, não dirija. Uma lógica difícil de entender. A Prefeitura de Recife foi, ao mesmo tempo, favorável e contrária à preservação de uma casa histórica. Enquanto a Secretaria de Cultura fazia os estudos sobre a importância e a necessidade do tombamento, o governo liberou a demolição do imóvel. Os moradores da região não ficaram quietos e denunciaram o município à Justiça Federal. Pelas ruas do bairro Poço da Panela, na zona norte do Recife, sobrados do século XVII preservam a arquitetura influenciada por colonizadores holandeses e portugueses. São retratos de uma região que um dia abrigou imensas plantações e engenhos de cana-de-açúcar, fragmentos preciosos do passado, ameaçados por interesses do presente. A especulação imobiliária tem feito desaparecer partes da história da cidade. A gente que morou aqui a vida toda, assim, como eu, a gente vê que está tudo se acabando. E é importante porque assim, a história até da vida, as memórias que a gente tem aqui. Do jeito que estão as coisas, com certeza a gente não vai, só vai lembrar quando vem em foto. Esse é o caso do imóvel onde funcionava a antiga Casa de Saúde São José. Depois de uma longa discussão, a Prefeitura autorizou a demolição. Uma arquitetura eclética, com azulejos portugueses, chamado gema de ovo, ou seja, de um amarelo vibrante, com terraço, ou seja, guardando todos os elementos aqueles do eclético urbano, ou seja, a platibanda, os adornos, mas também o terraço do subúrbio. Então, era um casario que conjugava essas duas características do nosso processo de urbanização, parte do imaginário da cidade, das pessoas, ou seja, da identificação que as pessoas tinham. Ou seja, a cidade, ela guarda isso, ela conta isso em cada esquina, em cada imóvel que tem um retrato do passado. A Secretaria de Cultura do município chegou a iniciar o processo para que o casario fosse classificado como imóvel especial de preservação, IEP. Na prática, o casarão seria preservado como patrimônio histórico e artístico do município. O estudo encomendado pela própria Secretaria de Cultura mostrou que apenas 1.200 metros quadrados precisariam ser protegidos. O restante do terreno, cerca de 10 mil metros quadrados, poderia ser ocupado por novas construções. Toda essa possibilidade da existência e da conjugação do passado com o presente se fazia possível neste terreno. Apesar do esforço, o projeto de tombamento durou 2 anos e não saiu do papel. A área foi comprada pela rede de supermercados Carrefour e em apenas 30 dias a Prefeitura autorizou a derrubada do casarão centenário. A demolição foi feita há 6 anos, mas a revolta dos moradores não se perdeu com o tempo. Eles levaram o caso à Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal contra a Prefeitura do Recife e a rede de supermercados Carrefour. O argumento: danos causados à sociedade.
A participação da sociedade é fundamental nesse processo de fiscalização das ações públicas e dos desvios públicos. As motivações nós nunca vamos saber, mas de fato é muito estranho que um imóvel como esse seja demolido e licenciada a demolição em um período de apenas 30 dias. Realmente é um absurdo. Para o juiz que analisou o caso, não há dúvidas de que houve um desrespeito à Constituição Federal. Que a Constituição da República ela determina a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, tanto em nível federal como estadual ou municipal. Então, cada um desses entes, na sua instância, no seu nível, deve proteger esse patrimônio. O que significa dizer que, na pendência desse processo de identificação, já deve existir alguma forma de proteção. A Prefeitura foi condenada a pagar indenização de R$ 1,5 milhão. O valor será revertido ao Fundo de Direitos Difusos e usado em projetos de organizações governamentais ou não que promovem ações de interesse público. Essa disparidade entre o prazo de uma demolição e o prazo de uma qualificação, e essa falta de uma tutela provisória, essa falta de acautelamento, essa falta de algo equivalente a um tombamento provisório, foi o que levou à prolação da sentença de procedência. Como a casa só foi destruída a partir da autorização do município, o magistrado entendeu não haver provas de que a rede de supermercados tenha agido de má-fé. Mesmo após a demolição, o Carrefour foi impedido de construir no terreno. No lugar da casa histórica, restaram apenas algumas árvores, as grades de ferro fundido e a placa de vende-se. Nós estamos rasgando, jogando fora, apagando desse mapa que é a cidade, o passado, aquilo que nos qualifica como cidadãos recifenses, aquilo que nos permite mostrar para o mundo o que nós fomos, o que nós ainda pretendemos manter e aquilo que a gente pode projetar para o futuro em cima do nosso passado. Perdemos todos. Uma iniciativa da Justiça Federal tem levado cidadania a comunidades pacificadas do Rio de Janeiro. Nós já mostramos aqui o exemplo dos moradores da Cidade de Deus, que depois de terem acesso à informação, puderam lutar por direitos básicos. O projeto chega agora ao Morro do Alemão. Líderes comunitários foram treinados por juízes e agora têm a missão de multiplicar o conhecimento. O Complexo do Alemão é formado por 15 favelas. O lugar começou a ser ocupado em 1951, quando o dono do terreno na Serra da Misericórdia dividiu a área em lotes. Era um polonês que para os cariocas virou alemão, por isso o nome. Com o tempo, o crescimento desordenado e a ausência do Estado abriram espaço para o tráfico de drogas, deixando cerca de 70 mil moradores sob constante fogo cruzado. Além de conviver com o medo, os moradores se sentiam isolados pelo Estado. Foi a primeira vez que a gente teve água da SEDAI, que foi em 82, se não me engano. Foi nos anos 80, que aí a gente teve acesso à água e à luz, a energia elétrica da Light. E aí começou todo um processo. E assim, o Alemão foi muito disso. Era os programas eleitoreiros que traziam algum benefício. Em 2010, depois de ataques comandados por criminosos que viviam no complexo, forças de segurança retomaram o território e deram início à pacificação. O benefício que traz é uma troca de mentalidade, muito mais do que serviços do governo ou estaduais. É mais uma troca de mentalidade, uma juventude que está surgindo, está crescendo com uma outra mentalidade em relação às leis do nosso estado, do nosso país. Com a pacificação vieram os serviços básicos. Uma unidade de pronto atendimento e uma clínica da saúde foram instaladas pela prefeitura. Apesar das melhorias, muitos desafios ainda precisam ser vencidos pelo poder público, como garantir o acesso à informação sobre direitos desconhecidos. Na maioria das vezes, a grande falta, a grande ausência de informação, né? Isso acaba gerando, por vezes, litígios que são desnecessários, poderiam ser resolvidos se a gente tivesse prestado mais informações. É por isso que a Justiça Federal decidiu ver de perto os problemas do bairro. E mais,
começou a treinar agentes comunitários para identificar as demandas e ajudar os moradores. E o judiciário? O judiciário da União, que aí somos nós, o judiciário federal, né? E temos o judiciário do Estado, que é o Tribunal de Justiça. Todos esses problemas, né, da comunidade, eles não ficam só nem na Constituição, nem nos livros, né, nem na lei, né? São problemas que eles vivem a todo momento. Entre os 30 agentes que assistiram à primeira aula, Wagner era um dos mais interessados. Ele atua no Alemão desde 2003, muito antes da pacificação. No dia a dia, quando você está visitando essas pessoas, os nossos moradores cadastrados, você sabe realmente o que está acontecendo. Eles te passam algumas informações, te passam algumas dúvidas. Poxa, eu estou com uma questão assim, como é que eu posso resolver? Eles sabem onde eu posso procurar. Então, essas questões vêm do dia a dia. Então, você tendo uma capacitação anterior, uma informação dessas questões, você pode passar e direcionar essas pessoas. A capacitação dos agentes comunitários vai ser um trabalho constante, sem prazo para acabar. Pelo menos uma vez por mês, outras instituições federais, como o INSS e a Caixa Econômica, irão se reunir com os multiplicadores com o objetivo de orientar como agir em cada caso que aparecer. Elaine avisou que não vai faltar a nenhum encontro. Ela conta, animada, que com as lições da primeira aula já vai conseguir ajudar uma vizinha. Ela tentou se inserir num projeto de planejamento familiar, né, para fazer ligaduras de trompas, e não conseguiu por motivo de o CPF dela estar constando no sexo oposto. Para a Lúcia, que chegou ao Alemão ainda bebê, a iniciativa é um passo importante para que os moradores deixem de ser vistos como cidadãos de segunda classe. Porque você ciente dos seus direitos, talvez você construa um país melhor, né? Talvez não, a gente constrói um país melhor quando a gente é ciente do nosso direito. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!